um acidente bizarro com uma bruxa hippie chocou entes queridos de uma pequena comunidade. No entanto, as revelações subsequentes foram ainda mais surpreendentes. Um complexo quadrângulo amoroso estava no centro do incidente. Essa reviravolta, que foi inesperada por todos, lançou luz sobre uma mulher no centro de tudo, que foi descrita por seus amigos como possuindo um poder incrível sobre os homens. Cativados pelo seu charme irresistível, esses homens iriam a qualquer extremo para agradá-la, mesmo que isso significasse te fazer o impensável. Fique conosco até o fim para saber como tudo se desenrolou. Paz interrompida. Domingo, 12 de novembro de 2017. Na verdade, em Goulburn, Queensland, Austrália, uma pequena cidade pacífica de 500 habitantes, apenas 2 horas ao norte de Brisbane de carro. O sol se pôs cedo, como de costume nesta época. Sharon Batten retornou para casa, exausta de suas viagens, e primeiro cumprimentou os 3 homens, Roser, Koenig e Saunders, que gentilmente se voluntariaram neste fim de semana, como fizeram nos últimos 2, para ajudar a limpar árvores, plantas e outras vegetações em sua propriedade. Sharon Batten tomou analgésicos para suas costas doloridas e foi dormir cedo, na esperança de conseguir o descanso necessário. Por volta das 7h45 da noite, ela foi acordada pelo latido frenético e alto de seu cachorro. Ela saiu da cama e foi para fora investigar o que exatamente tinha assustado seu cachorro. Do lado de fora, notou 2 homens se aproximando. Eles pareciam preocupados. Um dos homens, Roser, parou em suas trilhas, curvou-se, segurando seu estômago, e vomitou. Enquanto isso, Koenig cambaleou até a varanda dela, seu rosto empalidecendo. Houve um acidente, Koenig ofegou. Saunders está morto. Totalmente chocada, Sharon congelou por um instante e pediu para ele repetir, incrédula com o que ouviu. Dick confirmou a morte de Saunders. Mas como? Ela perguntou. A bruxa dela, ele caiu, Roser disse, antes de vomitar novamente. Sharon correu para relatar o acidente bizarro, pois os homens, ainda em choque, não haviam se esquivado das autoridades. Em instantes, a polícia e as ambulâncias chegaram ao local. Ao chegar, eles foram recebidos por uma visão horrível. O inspetor Aldi, um oficial experiente, comentou mais tarde que era uma das piores cenas que ele já havia presenciado. Bruce Saunders, um homem conhecido na comunidade, foi encontrado na trituradora de madeira. Só as pernas dele eram visíveis da bandeja de alimentação. O resto de seu corpo virou polpa no moedor. O triturador deixou apenas suas 2 pernas intactas. Saunders estava conectado à maquinaria. Seu sangue, fluido corporal e outros pedaços foram cuspidos pela outra extremidade, alguns a uma grande distância. Citação: foi realmente bastante horrível. Seus amigos o descobriram enquanto ele se emaranhava e tentaram extraí-lo do triturador, mas não conseguiram. Eles estão bastante traumatizados agora, afirmou o inspetor Aldi na ocasião. De acordo com os homens, todos estavam ocupados e aconteceu tão rápido. Citação: não sei o que aconteceu. Aconteceu tão rápido. Meu Deus, não consigo acreditar, disse Roser. Roser explicou que Saunders trabalhava duro, mas descuidadamente, perto da máquina. Citação: o dia todo nós o alertamos sobre isso. Você simplesmente não pode dizer a ele você simplesmente não podia dizer nada a ele. Toda vez que você olhava, ele tentava enfiar coisas no triturador. E eu estava tipo, não, fique longe disso. Pete e eu podemos lidar com isso. É realmente uma máquina perigosa. Ela mastiga tudo realmente. A notícia do incidente enviou ondas de choque através da pequena comunidade. Era compreensível. Afinal, esta era uma pequena cidade onde a maioria se conhecia pelo primeiro nome. A pergunta na mente de todos era: como isso aconteceu? Trituradores de madeira podem ser perigosos, mas é tão fácil assim tropeçar e cair em um? De fato,
trituradores de madeira são máquinas perigosas. Apesar de raras, fatalidades acontecem. Segundo o American Journal of Industrial Medicine, ocorreram 113 mortes por trituradores de madeira entre 1982 e 2016. Saunders ajudou a prevenir o triturador de madeira e os 3 homens foram treinados para utilizá-lo. Contudo, nenhum treinamento é útil se não for aplicado corretamente. Supostamente, a negligência foi a causa raiz deste acidente bizarro. A vida de Bruce Saunders. Bruce Saunders era conhecido por seu sorriso sempre presente e espírito generoso. Ele era um pilar da comunidade, sempre pronto para ajudar e amado por todos. Ele possuía uma açougue em Bundaberg, que fazia parte do negócio de sua família por 3 gerações. No entanto, sua vida foi marcada por um amor e uma perda. Após um casamento amoroso de 22 anos que terminou com a morte de sua primeira esposa devido ao câncer, Bruce se encontrou ansiando por companhia. Seu coração estava aberto e ansiando por amor. Ele conheceu Sharon Graham por um app de namoro online. Segundo os amigos, ele se apaixonou profundamente por ela. Bruce era um homem à moda antiga. Ele encheu Sharon Graham de presentes e fez de tudo para agradá-la. As coisas iam muito bem entre eles. Bruce comprou uma casa para a família em Nambour, 1 hora ao norte de Brisbane. Sharon Graham não estava trabalhando na época, mas para Bruce isso era sobre amor, não sobre combinar finanças. A senhorita Graham ficou arrasada ao saber da morte de Bruce. Aparentemente, ela tinha pressão alta e quase desmaiou quando um dos homens ligou para notificá-la da morte prematura de Bruce. Os homens até chamaram uma ambulância para levá-la ao hospital. Naquele dia do hospital, ela postou no Facebook citando, devastada, "Perdi o amor da minha vida." Ela também mandou uma mensagem para sua amiga, "Não posso falar, estou devastada." Bruce faleceu. Ele estava me mandando mensagem quando o dial ou do telefone dele provavelmente caiu no triturador de madeira e ele foi buscá-lo. A senhorita Graham e a senhorita Bayton, ambas com o mesmo nome, Sharon, também eram melhores amigas, e Graham ofereceu seus amigos homens para Bayton para ajudá-la com a vegetação em sua propriedade. Agora todos eles estavam conectados pela perda de Bruce Saunders. 1º de dezembro de 2017 foi um dia de luto no funeral de Bruce Saunders. Ninguém parecia mais arrasado do que Sharon Graham. Ela sentou na primeira fila ao lado do filho de Saunders, que a consolou, enquanto ela chorava histericamente. Ela pediu que as cinzas de Bruce fossem divididas, com ela recebendo a metade. No dia, ela deixou uma mensagem na funerária, citação: "Hoje é o dia mais triste para dizer meus adeus a um homem maravilhoso, Bruce. Ele me tratou como ouro. Nada neste mundo seria demais para o Bruce fazer. Ele sorria diariamente, despreocupado com o mundo. O amor dele por mim superava tudo neste mundo. Ele nunca parou de querer fazer por mim. Estou tão perdido sem você, Bruce. Nenhuma palavra pode expressar o que estou sentindo. Ele sempre estará em meus pensamentos e coração, Bruce." Porém, a realidade era bem diferente das aparências. Sussurros de engano. Após o incidente, os telefones do escritório do detetive de Gimp não paravam de tocar. Conhecidos de Saunders começaram a suspeitar que sua morte pode não ter sido acidental. A neta de Shara Baton foi uma das primeiras a ligar. Ela comentou que a senhorita Graham falava muito sobre a fortuna de Saunders. Graham havia declarado arrepiantemente: "Ele morreria primeiro, e eu ficaria com tudo." Os detetives descobriram que, em 16 de agosto de 2017, Saunders havia retirado $750 mil australianos, ou 500 milhões de dólares americanos, política de seguro de vida, tornando Sharon Graham a única beneficiária.
Graham e Saunders terminaram recentemente, mas ainda moravam juntos em quartos separados. Além disso, durante o tempo da morte de Saunders, Graham estava em um relacionamento com um dos outros homens, Gregory Roser. Ela também foi indiferente às tentativas de Saunders de reconquistá-la, supostamente rindo para conhecidos sobre suas mensagens de texto patéticas e implorantes. A polícia descobriu que Graham havia se mudado e até dormido no quarto principal na noite do estranho acidente de Saunders, e apenas 2 dias após sua morte, Gregory Roser, um caminhoneiro que morava em sua caravana, também se mudou para a casa de Saunders. A polícia iniciou prontamente uma possível investigação de homicídio, entrevistando todos os envolvidos. Graham disse a um amigo, cito, "Não é minha culpa ele me amar e querer me dar tudo." Essa declaração, juntamente com o conhecimento de que Saunders estava endividado no momento de sua morte, que pesava muito no estilo de vida de Von Grimm, levou os detetives a perceberem que, devido à sua apólice de seguro de vida, Saunders valia mais financeiramente em Beth do que ele estava no momento de sua morte. A incursão de fevereiro de 2018. A polícia invadiu a propriedade Gumburim. Uma equipe de 40 investigou minuciosamente a trituradora de madeira e os arredores. Descobriram manchas de sangue verticais na máquina inconsistentes com a forma como Bruce Saunders teria caído, sugerindo que ele sangrava antes de entrar nela. Estamos conduzindo uma busca mais minuciosa na área onde estava a trituradora de madeira, disse o inspetor detetive do distrito de White Bay Burnett, Gary Pettiford. No total, são cerca de 160 metros quadrados que estamos procurando. É um trabalho metódico e detalhado. A máquina também foi descartada como culpada, com o inspetor Pettiford confirmando que sua configuração impediria que um usuário caído fosse puxado diretamente para dentro dela, como ocorreu com Bruce. De sua investigação, eles descartaram a proprietária, Sharon Bayton, como tendo qualquer envolvimento. Enquanto isso, as ligações continuavam. Karen Armstrong, ex-colega, revelou que uma alegre Saunders havia confidenciado a ela sobre o comportamento abusivo de Graham. Christina Grills, outra colega, ecoou esses sentimentos, dizendo que Saunders havia dito a ela que Graham era dominador e controlador. O mais arrepiante foi a afirmação de Graham de que ela tinha um ex-parceiro que conhecia pessoas capazes de fazer alguém desaparecer. Os detetives decidiram investigar mais a fundo Sharon Graham. Sharon apresentou Gregory como Roger para Bruce na época, para que ele não desconfiasse do namoro deles. Roger morava em uma caravana, mas Sharon preferia ficar na casa de Bruce. A polícia descobriu que ela também havia se relacionado anteriormente com Peter Koenig. Ele também era caminhoneiro de profissão. Eles se conheceram quando ela morava na Austrália do Sul e ela tinha outro ex-parceiro na época. Eles já tinham sido íntimos várias vezes antes. Ele havia tirado fotos nuas dela e reclamou que o relacionamento deles não passava de uma amizade torturada. Conforme a investigação se desenrolava, ficou claro que Sharon Graham não era apenas uma figura ao fundo, mas uma marionetista puxando as cordas em um jogo mortal de amor e traição. A vigilância e a busca após as chocantes revelações fizeram a polícia decidir grampear a casa em que Sharon Graham e Gregory Roser estavam hospedados. A casa, antes um símbolo do amor de Bruce por Sharon, agora era um ponto focal na investigação de sua morte horrível. A polícia esperava que a vigilância lançasse luz sobre as ações e interações de Sharon, fornecendo evidências cruciais no caso. Enquanto isso, os detetives voltaram sua atenção para Caracil, a caravana de Roser. Situada em Deception Bay, a caravana era uma morada humilde que guardava seus próprios segredos. A busca resultou em um tesouro de evidências que implicavam ainda mais Roser e Graham no crime. Entre os itens descobertos estavam documentos escritos à mão
tanto por Roser quanto por Graham. Esses documentos continham detalhes sobre o horário de trabalho de Saunders, seu carro e até a localização de seu lugar de estacionamento habitual. Uma nota arrepiante dizia 3:30 às 4 da manhã. Tem que estar lá antes dele acordar, sugerindo um plano premeditado para emboscar Saunders. A busca também revelou uma linha do tempo que coincidia com as datas de viagem planejadas de Graham para Adelaide. A nota mencionava datas específicas, de 14 a 23 de julho, que coincidiam com as datas em que Graham havia reservado seus voos. O interrogatório, à medida que as evidências aumentavam, a polícia trouxe os dois homens no centro da investigação, Gregory Roser e Peter Koenig. No interrogatório, os detetives mostraram as evidências achadas na caravana de Roser. Documentos detalhando a rotina diária de Saunders, a nota sobre a emboscada e a linha do tempo correspondendo às datas de viagem de Graham foram expostos. Os detetives observaram os homens reagindo às evidências. Os detetives confrontaram Koenig com um respingo de sangue vertical no triturador de madeira, contradizendo a história inicial de uma queda acidental. Koenig inicialmente alegou que um galho havia caído em Saunders, causando seus ferimentos fatais. No entanto, quando pressionado sobre a improbabilidade do cenário, dado os padrões de manchas de sangue, a compostura de Koenig começou a vacilar. Sob o peso das evidências e o questionamento implacável, foi Koenig quem primeiro se quebrou. Ele confessou seu envolvimento no crime, revelando os detalhes horríveis do assassinato de Saunders. Segundo Koenig, Roser atingiu Saunders na cabeça com uma barra de aço para encadernação. Com Saunders morto, eles levaram seu corpo para o triturador de madeira. A máquina, que era destinada a limpar a vegetação, foi usada para encobrir seu ato hediondo. Koenig também confessou que seu plano inicial envolvia uma arma e uma emboscada. Eles planejaram atirar em Saunders quando ele fosse para o trabalho. No entanto, o plano deles nunca foi executado. Em vez disso, optaram pela trituradora de madeira, levando ao incidente fatal que tirou a vida de Saunders. A confissão foi um momento crucial no caso, pois forneceu aos detetives a peça de evidência que faltava para resolver o assassinato. A prisão e o veredito. A confissão de Koenig foi a virada que os detetives precisavam. Com as provas incriminatórias, eles efetuaram a prisão rapidamente. Sharon Graham, Gregory Roser e Peter Koenig foram levados sob custódia, marcando o início de um novo capítulo nesta saga arrepiante. O julgamento foi marcado para julho de 2022. O tribunal fervilhava de expectativa enquanto os réus entravam. As evidências foram apresentadas meticulosamente, pintando um quadro sombrio de manipulação, engano e assassinato a sangue frio. As chamadas telefônicas, os documentos encontrados na caravana de Roser e, mais importante, a confissão de Koenig foram todos expostos para o júri considerar. Conforme o julgamento progredia, mais detalhes incriminatórios emergiam. Um amigo de Graham revelou que ele pediu a ela para escrever uma carta para fins de seguro. 1 ou 2 semanas após a morte de Bruce, Graham me pediu para escrever uma carta para o advogado dela, testemunhou o amigo. Graham alegou que o Sr. Saunders havia deixado tudo para ela. O amigo foi solicitado a confirmar que ele e Bruce namoravam quando Bruce morreu, o que era essencial para o pedido do seguro. No entanto, o amigo recusou, afirmando não porque não era verdade. Em uma revelação chocante durante o julgamento, um novo indivíduo, Barry Collins, que também namorou Sharon Graham, testemunhou que ela já havia brincado sobre querer matar Saunders. Collins contou como Graham mencionou casualmente que alguém iria se machucar enquanto limpava a terra, semanas antes do incidente. Ele inicialmente descartou a declaração como uma piada sombria e só percebeu sua sinistra significância quando a notícia da tragédia o alcançou. Koenig
Uma testemunha-chave no caso da coroa contra Graham se declarou culpado de uma acusação de cúmplice após o fato do assassinato. Ele estava sob custódia desde sua prisão em 2018. A acusação de assassinato contra Koenig foi retirada e ele foi libertado da prisão com uma sentença suspensa. Em troca de sua libertação, após cerca de 4 anos em custódia pré-sentença, ele prestou depoimento contra Roser e Graham em seus respectivos julgamentos por assassinato. Roser foi condenado por um júri pelo assassinato do Sr. Saunders após se declarar inocente da acusação. Ele foi condenado à prisão perpétua. Seu papel no crime, conforme revelado pelas evidências e pelo depoimento de Koenig, era inegável. Em outubro de 2023, o veredito final foi entregue. Sharon Graham, a mulher no centro dessa história distorcida, foi considerada culpada por assassinato. O juiz da Suprema Corte, Martin Burns, que também presidiu as audiências pré-julgamento e a sentença de Roser, resumiu o tipo de pessoa que Graham era em sua sentença. Pelas minhas observações, você demonstrou as características de uma psicopatia profunda, disse o juiz Burns. Se em algum momento as autoridades considerarem seriamente sua libertação, peço que mantenham essa observação firmemente em mente. Graham foi condenado à prisão perpétua. A mulher que uma vez encantou homens com sua beleza, agora estava atrás das grades, pagando o preço por seu crime hediondo. O que Sharon possuía que lhe dava tamanho poder sobre os homens? Eu não sei que poder ela tinha, mas havia algo nela. Havia uma aura nela que simplesmente atraía as pessoas. O tranquilo subúrbio de Gumburian finalmente pôde respirar aliviado. Justiça, embora atrasada, foi feita. O rescaldo. O veredito do julgamento abala a comunidade de Gumburian. O outrora tranquilo subúrbio foi palco de uma arrepiante história de amor, traição e assassinato. Os residentes, que acompanharam os eventos com o fôlego contido, finalmente puderam encontrar algum encerramento, claro. O filho de Bruce Saunders, Blake, estava entre os mais afetados pelo resultado do julgamento. O veredicto trouxe o senso de justiça, mas fez pouco para preencher o vazio deixado pela morte prematura de seu pai. Ele teve que lidar com a dura realidade de que a mulher que ele havia consolado no funeral de seu pai era a arquiteta da morte de seu pai. Sharon Bayton, dona da propriedade onde ocorreu o terrível crime, também sentiu o impacto do veredito do julgamento. Ela havia perdido um amigo em Bruce Saunders e havia sido traída por outra amiga, Sharon Graham. O julgamento havia revelado o verdadeiro rosto de Graham, uma mulher que ela já considerou uma irmã. A conclusão do julgamento também marcou o fim de uma longa e árdua jornada para os detetives que trabalharam incansavelmente no caso. A dedicação e o compromisso deles garantiram que a justiça fosse feita, trazendo um sentimento de encerramento para a comunidade. Os amigos e a família ficaram devastados durante o julgamento, mas foi a ex-amiga da senhorita Graham, Sharon Bayton, que teve a observação mais surpreendente. Ela disse que tratava Graham como uma irmã. Eu te defendi quando todos disseram que você estava envolvida na morte do Bruce. Eu continuei pensando, de jeito nenhum, eu a conheço, ela é cristã, ela não tiraria a vida de alguém assim, disse a declaração compacta da vítima da Miss Button. É difícil acreditar que você arranjaria fazer uma coisa dessas. Quando eu sento e penso sobre as coisas, Bruce era mais amigo nosso do que você jamais poderia ser, pois nenhum verdadeiro amigo faria o que você fez e em nossa propriedade. Miss Button revelou que teve um colapso total. Ela não conseguia confiar em ninguém. Ela nunca saiu do quarto na casa da filha. Ela só confiava no seu cachorro, Hope. Ela mostra alguma compaixão e amor incondicional que você não tem. Você não mostrou empatia, nenhuma emoção, nenhuma compaixão pelos outros. A senhorita Button disse sobre Graham
Você roubou minha sensação de confiança na humanidade, que eu não conseguia me colocar em uma posição de me abrir para os outros. Eu preferiria não ter te conhecido. Onde estão seus amigos agora, Sharon? Todos eles se foram. Este conto arrepiante serve como um lembrete austero do lado sombrio da natureza humana. Mostra-nos o que indivíduos sob a influência da manipulação podem fazer. A história da trágica morte de Bruce Saunders sublinha as devastadoras consequências do engano e da traição. Se você achou essa história envolvente, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Seu apoio nos ajuda a revelar mais histórias como essa. Histórias que precisam ser contadas. Histórias que nos lembram tanto da escuridão quanto da resiliência do espírito humano. Agora vá conferir alguns dos nossos outros casos, como o da esquerda, de um banqueiro que perdeu a razão e cometeu um crime indescritível.